A geladeira do apartamento 213 continha uma cabeça humana decepada. A polícia ainda não sabia que havia mais 16 vítimas. Jeffrey Dahmer matou 17 homens em 13 anos. Seus vizinhos o descreviam como quieto e educado. O primeiro assassinato aconteceu em 1978. Dahmer tinha 18 anos e usou um halter de musculação para matar um carona chamado Stephen Hicks. Na delegacia, Dahmer não pediu advogado. Confessou tudo ao detetive Patrick Kennedy em poucas horas. Tracy Edwards escapou com uma algema no pulso depois de horas preso no apartamento. Sem ele, Dahmer poderia continuar matando. Como ele matou durante 13 anos sem ser parado? O caso completo está no canal. Se inscreva para não perder. 22 de julho de 1991, Milwaukee, Wisconsin. Um homem corre descalço pela rua 25 com uma algema pendurada no pulso esquerdo. Ele para a primeira viatura que avista e grita que quase foi morto. O homem se chama Tracy Edwards, 32 anos. Ele conta aos policiais Robert Routh e Rolf Mueller que passou as últimas horas num apartamento próximo. Um homem chamado Jeffrey Dahmer o ameaçou com uma faca e disse que queria arrancar seu coração. Os policiais seguem Edwards até o número 924 da rua North 25th. O apartamento fica no segundo andar, número 213. Dahmer abre a porta calmamente. Não demonstra agitação. Os policiais entram no apartamento. O odor é imediato e intenso. No quarto, o detetive Mueller avista uma caixa de papelão. Dentro dela há fotografias. Fotografias Polaroid de corpos humanos desmembrados. Dahmer tenta resistir à abordagem. Os dois policiais o dominam e aplicam as algemas. Ele não grita, não faz ameaças. Permanece quieto enquanto é imobilizado no chão. Um dos policiais abre a geladeira. Dentro, em prateleira central, há uma cabeça humana decepada. É a cabeça de Matt Turner, 20 anos, desaparecido semanas antes. A busca completa do apartamento leva horas. A polícia encontra 3 cabeças num tambor de 57 litros com ácido muriático. 2 crânios estão num armário. 2 corações e parte de um bíceps estão preservados na geladeira. Jeffrey Dahmer é levado para a delegacia. Interrogado pelo detetive Patrick Kennedy, ele não solicita advogado. Começa a falar. Confessa ter matado 17 vítimas ao longo de 13 anos. A primeira vítima tinha 18 anos. O crime aconteceu em 1978, quando Dahmer ainda morava com o pai. Milwaukee tem 628 mil habitantes em 1991. Jeffrey Dahmer mora no Oxford Apartments há 3 anos. Seus vizinhos o descrevem como quieto e educado. Ninguém apresentou uma queixa formal contra ele. 17 vítimas confirmadas. 13 anos de crimes. Um apartamento no centro de Milwaukee, usado como cenário de cada um deles. A questão que vai guiar toda esta investigação é esta. Como Jeffrey Dahmer matou durante tanto tempo sem que ninguém o detivesse? Jeffrey Lionel Dahmer nasce em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Seu pai, Lionel Dahmer, é químico. Sua mãe, Joyce, sofre de ansiedade severa e depressão. A família se muda várias vezes durante a infância de Jeffrey. Aos 6 anos, Jeffrey passa por uma cirurgia para corrigir uma hérnia dupla. Seu comportamento muda depois do procedimento. Ele se torna mais retraído e menos comunicativo. Professores da Beth Elementary School registram que ele é um aluno isolado. Durante a infância, Dahmer desenvolve um interesse incomum por animais mortos. Ele coleta ossos de animais encontrados nas proximidades de casa. Seu pai, Lionel, nota o comportamento, mas não intervém. Dahmer aprende com o pai como dissolver ossos em ácido para limpá-los. Em 1977, Lionel e Joyce Dahmer iniciam um processo de divórcio conturbado. Os dois disputam a guarda do filho mais novo, David. Jeffrey, com 17 anos, é deixado sozinho na casa de Beth por semanas. Nenhum dos pais informa às autoridades que ele está desacompanhado. Em junho de 1978, 3 semanas após a formatura do ensino médio, Dahmer dirige pelo interior de Ohio. Ele vê um jovem fazendo carona na margem da rodovia. O jovem se chama Stephen Mark Hicks, tem 18 anos e está indo a um show de rock.
Dahmer convida Hicks para beber cerveja na casa vazia de seus pais. Os dois passam horas bebendo. Quando Hicks tenta ir embora, Dahmer pega um halter de musculação e golpeia sua cabeça por trás. É o primeiro homicídio de Jeffrey Dahmer. Ele tem 18 anos. Dahmer desmembra o corpo de Hicks no porão e embala os pedaços em sacos de lixo. Ele enterra os restos no quintal. Semanas depois, preocupado em ser descoberto, desenterra os ossos, dissolve parte deles em ácido e pulveriza o restante em um pântano próximo. Stephen Hicks não é declarado oficialmente desaparecido por dias. Após o crime, Dahmer se matricula na Ohio State University em setembro de 1978. Ele abandona o curso após um trimestre. O consumo de álcool aumenta significativamente. Em 1979, Lionel Dahmer o pressiona a se alistar no Exército dos Estados Unidos. O Exército designa Dahmer como técnico de combate médico e o envia para Baumholder, na Alemanha Ocidental. Colegas militares relatam que ele bebia constantemente durante o serviço. Em março de 1981, o Exército o dispensa por alcoolismo. Ele retorna aos Estados Unidos sem perspectivas. Entre 1981 e 1987, Dahmer não mata ninguém. Ele passa a morar com a avó paterna, Catherine Dahmer, em West Allis, Wisconsin. Nesse período é preso 2 vezes, em 1982 por conduta desordenada e em 1986 por exposição indecente em público. As autoridades não conectam nenhuma das ocorrências a crimes mais graves. Em setembro de 1987, Dahmer conhece Steven Tuomi em um bar gay de Milwaukee chamado Club 219. Os dois vão para um quarto de hotel no Ambassador Hotel. No dia seguinte, Tuomi está morto. Dahmer afirma depois não se lembrar de ter cometido o crime. O corpo nunca é encontrado. Após Tuomi, os assassinatos se tornam recorrentes. Em janeiro de 1988, Dahmer mata James Doc Stator, 14 anos. Em março de 1988, mata Richard Guerreiro, 25 anos. O método se repete. Encontros em bares, convites para a casa da avó, sedação com soníferos misturados em bebidas e estrangulamento. Em março de 1989, Dahmer mata Anthony Sears, 24 anos, após conhecê-lo em um bar. Sears trabalhava como gerente em uma lanchonete e sonhava ser modelo. Dahmer guarda o crânio de Sears como troféu. É a primeira vez que ele faz isso. Em setembro de 1988, Dahmer havia se mudado para o apartamento 213 no Oxford Apartments, na Avenida Norte 25 em Milwaukee. O aluguel era de $300 por mês. Entre 1990 e 1991, ele assassina mais 11 homens naquele apartamento. Os vizinhos reclamam do cheiro e dos barulhos, mas não tomam medidas formais. Em março de 1989, Anthony Sears tem 24 anos e trabalha como gerente de restaurante. Dahmer o conhece no Club 219 e o atrai para o apartamento da avó. Sears é estrangulado. Dahmer guarda o crânio e a genitália conservados em acetona. Dahmer guarda partes do corpo de Sears por mais de 2 anos. O crânio pintado permanece no Oxford Apartments como troféu. É a primeira vez que Dahmer retém restos humanos de forma deliberada e prolongada. Entre junho de 1990 e fevereiro de 1991, Dahmer mata 4 homens. Raymond Smith, 32 anos em maio de 1990, Edward Smith, 27 anos em junho, Ernest Miller, 22 anos em setembro, David Thomas, 22 anos, em setembro do mesmo ano. Ernest Miller é estudante de dança, 22 anos. Dahmer o encontra em frente a uma loja em Milwaukee em setembro de 1990. Após matá-lo, Dahmer esquarteja o corpo e ferve a carne dos braços e pernas para remover os tecidos. Guarda o esqueleto pintado. Em fevereiro de 1991, Dahmer mata Curtis Strother, 17 anos. Em abril, mata Errol Lindsay, 19 anos. A frequência aumenta. Entre fevereiro e julho de 1991, há pelo menos 8 vítimas em 5 meses. Neste período, Dahmer começa experimentos com ácido clorídrico. Ele injeta ácido diretamente no crânio de vítimas ainda vivas, buscando criar um estado de obediência permanente. Nenhum sobrevive ao procedimento.
Em 27 de maio de 1991, Conerak Sintasonphone, 14 anos, é encontrado nu e desorientado na rua por moradores do bairro. Os policiais John Balcerzak e Joseph Gabrish são chamados ao local. Glenda Cleveland e sua filha tentam alertar os policiais. Conerak sangra e não consegue se comunicar claramente. Dahmer chega ao local e convence os policiais que o menino é seu namorado adulto e que os dois tiveram uma briga. Os policiais acreditam em Dahmer e devolvem Conerak ao apartamento. Conerak Sintasonphone é morto por Dahmer na mesma noite. Glenda Cleveland liga para a polícia pela segunda vez para registrar sua preocupação. O chamado é descartado. O Departamento de Polícia de Milwaukee não abre investigação. Os oficiais Balcerzak e Gabrish são flagrados em gravação de rádio zombando do incidente com Conerak. Os dois são demitidos após a prisão de Dahmer em julho de 1991. Anos depois, são reintegrados à força policial. Após Conerak, Dahmer acelera. Em junho de 1991, mata Matt Turner, 20 anos. Em junho, mata Jeremiah Weinberger, 23 anos. Em julho, Oliver Lacey, 23 anos. 4 dias depois, Joseph Braidhoft, 25 anos. Em julho de 1991, Dahmer trabalha na fábrica da Ambrosia Chocolate Company, em turno noturno. Ele mantém rotina de trabalho enquanto os assassinatos ocorrem. Seus supervisores não notam nada em comum. Em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards, 32 anos, aceita um convite de Dahmer para o apartamento 213. Dahmer o algema e ameaça com uma faca durante horas. Edwards aguarda o momento certo. Edwards acerta um soco no rosto de Dahmer e corre para a porta. Ele sai descalço, com uma algema presa no pulso. São 23h50 quando ele para uma viatura na Rua 25. Os policiais Mueller e Houth seguem Edwards de volta ao apartamento 213. O que encontram encerra 13 anos de crimes. Em maio de 1991, Dahmer mata Conerak Sintasonphone, 14 anos. É sua 8ª vítima confirmada. A polícia de Milwaukee havia devolvido o menino a ele 2 semanas antes. Glenda Cleveland mora no mesmo complexo que Dahmer. Em maio de 1991, ela liga para a polícia após ver Conerak na rua, visivelmente ferido e desorientado. Os oficiais ignoram o alerta. Cleveland liga novamente, depois mais uma vez. Em gravação de áudio preservada pela polícia, ela descreve o menino como claramente machucado. Os oficiais Balcerzak e Gabrish encerram a chamada. Conerak Sintasonphone era filho de imigrantes laosianos. Sua família havia registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento. Ninguém conectou os pontos. Os oficiais Balcerzak e Gabrish são gravados rindo do episódio em comunicação de rádio. Eles descrevem o incidente como uma briga entre namorados. Ambos são demitidos em 1992. Entre junho e julho de 1991, Dahmer mata 6 pessoas em 49 dias. Matt Turner, 20 anos. Jeremiah Weinberger, 23 anos. Oliver Lacey, 23 anos. Joseph Braidhoft, 25 anos. Dahmer não para entre os crimes. Ele trabalha turno noturno na fábrica da Ambrosia Chocolate Company. Seus colegas não relatam comportamento incomum. O apartamento 213 acumula evidências. Há 3 cabeças em uma geladeira, 4 crânios pintados em uma caixa e um barril de 57 litros com restos humanos dissolvidos em ácido. Em 22 de julho de 1991, Dahmer aborda Tracy Edwards no centro de Milwaukee. Edwards tem 32 anos. Dahmer oferece dinheiro para fotos. Edwards aceita ir ao apartamento. Dentro do apartamento, Dahmer coloca uma algema no pulso esquerdo de Edwards, aponta uma faca, obriga Edwards a assistir ao filme O Exorcista por horas. Edwards percebe o momento em que a atenção de Dahmer diminui. Ele acerta um soco no rosto de Dahmer e corre em direção à porta. Dahmer não reage a tempo.
Edward sai descalço pela Rua 25 Norte com a algema presa no pulso esquerdo. Aborda uma viatura da polícia de Milwaukee. São aproximadamente 23h50. Os oficiais Robert Routh e Rolf Mueller seguem Edwards até o apartamento 213. Dahmer abre a porta. Os policiais pedem as chaves da algema. Dahmer recusa. Mueller entra no quarto e abre a geladeira. Encontra uma cabeça humana. Routh imobiliza Dahmer. O apartamento 213 é selado como cena de crime às 0h30 do dia 23 de julho de 1991. 13 anos acabam naquele corredor. Em 23 de julho de 1991, um dia após sua prisão, Jeffrey Dahmer começa a falar. Ele confessa voluntariamente aos investigadores. Nas próximas semanas, descreve em detalhes cada um dos 17 assassinatos que cometeu entre 1978 e 1991. O detetive Patrick Kennedy conduz a maior parte dos interrogatórios. Dahmer é cooperativo, metódico e sem remorso aparente. Kennedy dirá mais tarde que Dahmer falava sobre os crimes como se descrevesse um dia de trabalho comum. As famílias das vítimas descobrem a verdade pelos noticiários. Muitos souberam que seus filhos estavam mortos antes mesmo de qualquer contato oficial da polícia. A mãe de Ernest Miller recebe a notícia pelo rádio. A de Curtis Strother pela televisão. O julgamento começa em 30 de janeiro de 1992. A defesa de Dahmer não contesta os fatos. Sua estratégia é única: alegar insanidade mental. Os advogados argumentam que nenhuma pessoa sã poderia cometer tais atos. A promotoria responde que Dahmer planejava cada crime com cuidado e lucidez. Em 15 de fevereiro de 1992, o júri delibera por 5 horas. O veredito: culpado em todos os 15 assassinatos julgados em Wisconsin. Mentalmente são. Dahmer recebe 15 penas consecutivas de prisão perpétua, mais uma 16ª por um crime julgado separadamente em Ohio. Os oficiais John Bauserzak e Joseph Gabrich, que devolveram Conerak Synthasophone a Dahmer em maio de 1991, são demitidos do Departamento de Polícia de Milwaukee em setembro daquele ano. Em 1994, um árbitro trabalhista reverte a decisão. Os dois são reintegrados ao serviço. Glenda Cleveland, vizinha que alertou a polícia sobre Conerak na noite de maio de 1991, nunca recebe uma explicação formal do departamento. Ela processa a cidade de Milwaukee. Em 2021, 30 anos depois, seu papel é reconhecido publicamente pela primeira vez em documentários e séries. Dahmer é transferido para o Columbia Correctional Institution, em Portage, Wisconsin. Na prisão, ele pede isolamento por temer represálias de outros detentos. Em 1994, após meses de estudo bíblico, ele é batizado pelo pastor Roy Ratcliffe na banheira da prisão. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer é designado para trabalhar na academia da prisão com 2 outros detentos. Um deles é Christopher Scarver, 25 anos, condenado por homicídio. Scarver ataca Dahmer com uma barra de metal. Dahmer é levado ao hospital e declarado morto às 9h11 da manhã. Jeffrey Dahmer tinha 34 anos. Seu pai, Lionel Dahmer, publica um livro em 1994 tentando entender o que aconteceu. O título é A Father's Story. Ele conclui que falhou como pai, mas nunca encontra uma resposta definitiva para o que criou. Desde 1991, o caso Dahmer gerou filmes, séries, documentários, podcasts e livros.
Em 2022, a série da Netflix é assistida por mais de 196 milhões de contas em 60 dias. Famílias de vítimas protestam publicamente. Elas afirmam que não foram consultadas e que o entretenimento lucra sobre suas perdas. Jeffrey Dahmer morreu nas mãos de outro assassino, mas as perguntas que seu caso levantou permanecem vivas. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a polícia tivesse ouvido Glenda Cleveland? Se tivessem olhado nos olhos de Conerak Sintason-Pon e visto uma criança pedindo socorro? O verdadeiro monstro não era apenas o homem no apartamento 213. Era um sistema que escolheu não ver. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta o que você acha que precisa mudar e se inscreve no canal. Novos casos toda semana.